Gente, Pai do Senhor, Walson Salles falando aqui. Como prometido, falamos em um dos vídeos aí sobre sobre cosmogonias, as 4 teorias da criação, pelo menos as mais conhecidas, né? Robert Bauman diz que existem mais de 12, tá? Eu conheço algumas outras que são veiculadas aqui no Brasil também, mas eu falei no vídeo passado sobre 4, tá? Quais foram elas? A evolução não teísta, que é que é de fato o evolucionismo ateu, tá? O evolucionismo, a evolução não teísta, Deus está fora de cena, ela é puramente material, aleatória, tá? E sem propósito, sem intenção, sem aumento por trás, tá? Ela é material e naturalista. Falamos sobre o evolucionismo teísta, tá? A ideia de que Deus se utilizou do processo evolutivo para criar todas as coisas, tá? Essa evolução é tríplice. No evolucionismo não teísta é tríplice também, cósmica, biológica e química, mas no termo evolucionista ela é tríplice também, mas Deus supervisionou o processo, tá? Levou a cabo todo o processo, tá? Falamos sobre o criacionismo da Terra antiga e o criacionismo da Terra jovem, demos algumas definições e eu prometi que gravaria um vídeo sobre teísmo evolucionista. Muita gente não sabe o que é o teísmo evolucionista, tá? E essa aula aqui é para, de fato, estou aqui fazendo um excerto, mostrando um trecho do que é trabalhado na aula sobre cosmogonias, teorias da criação, do curso de apologética cristã MP3. A aula sobre cosmogonias tem quase 2 horas, tá? Isso é um excerto. Eu estou fazendo aqui um comentário. Eu vou falar sobre o teísmo evolucionista, tá? Ou a evolução teísta, tá? A evolução teísta difere de muitas formas, gente, de muitas maneiras, e de forma significativa da evolução não teísta, do evolucionismo puro. Muitos cristãos são teístas evolucionistas. Existem 2 formas de teístas evolucionistas. A primeira é o deísmo, muita gente não aceita, mas Robert Bauman defende isso também, tá? A primeira é o deísmo, que sustenta que Deus criou o mundo, mas não intervém de forma sobrenatural no mundo, tá? É uma forma de teísmo evolucionista, tá? E o deísmo é antissobrenaturalista, não acredita no sobrenatural. Não que Deus não possa fazer milagres, apenas que Deus não se interessa pela ordem criada. Como um relojoeiro que inventou o relógio, deu corda e deixou o relógio a trabalhar sozinho. Para os deístas, Deus não realiza nem realizou nenhum milagre na ordem criada. Já os evolucionistas teístas acreditam em milagres. Eles acreditam que os sistemas naturais e as ações sobrenaturais de Deus explicam melhor o conjunto de dados oriundos da criação. Afirmam que temos que reconhecer 3 milagres na ordem criada. Então é interessante, gente. O teísta evolucionista, né, enquanto criacionista, enquanto o evolucionismo não teísta diz que não existem milagres, o teísmo evolucionista diz que Deus cria todas as coisas, mas deixa o universo trabalhar sozinho, não realiza milagres na ordem criada, tá? Já o teísmo evolucionista diz que Deus realizou pelo menos 3 milagres, tá? Quais são eles? Pelo menos 3 milagres na ordem criada, tá? A primeira é a origem do universo, é um ato exclusivo de Deus, tá? Não como emanação ou como evolução cega. É um ato exclusivo de Deus, portanto é um ato sobrenatural. Os teístas evolucionistas acreditam que é um ato sobrenatural, tá? Pelo qual Deus trouxe à existência a ordem natural, tá? Pois a existência do universo, tá, tem que ser explicada por algo ou alguém fora do universo, neste caso Deus. É interessante, né? A maioria dos teístas evolucionistas defendem que a origem da vida é um milagre e a evolução biológica se encarrega de explicar a origem da diversidade dos demais seres vivos por um ser vivo unicelular. Isso para eles ocorreu há bilhões de anos, tá? Para que surgisse a multiplicidade de seres vivos hoje. Portanto, a origem da vida não pode ser explicada
sem uma ação sobrenatural de Deus no teísmo evolucionista, para os teístas evolucionistas. Esse é o segundo milagre. O terceiro milagre que muitos teístas evolucionistas defendem se encontra na origem do ser humano com espírito e alma, e que existe aqui um portentoso milagre inserido aqui, tá? Eles afirmam que os seres humanos evoluíram biologicamente a partir de seres vivos inferiores. Veja aí, semelhante ao evolucionismo não teísta, semelhante, tá? Os seres humanos evoluíram de seres vivos inferiores, tá? Só que no evolucionismo não teísta, Deus está fora, foi aleatório, tá? No teísmo evolucionista, Deus cria a evolução das espécies, planeja e supervisiona o processo, tá? Mas que os seres humanos evoluíram de seres vivos inferiores, tá? E onde é que acontece o milagre, tá? Mas em algum momento, tá, dessa evolução, a partir de seres vivos inferiores, Deus realizou algo além da ordem natural dentro do processo evolucionário, que infundiu dentro desse animal em particular uma alma moral com capacidades cognitivas avançadas e uma consciência. Neste exato momento, esse ser vivo deixa de ser um animal e passa a ser uma pessoa, tá? Interessante, né? Os teístas evolucionistas também acreditam em macroevolução, tá? Ou seja, o que é macroevolução? A evolução das espécies chegou a um nível tão avançado que ela mesma foi capaz de trazer novas espécies à existência, tá? Por meio de mutações genéticas, espécies de todos os tipos, desde árvores, peixes, mamíferos, tudo por um processo puramente natural. Contudo, esse processo macroevolutivo foi colocado em movimento por Deus, o que terminou originando o design inteligente e o propósito dos seres vivos, tá? Contudo, eles não acreditam, os teístas evolucionistas, eu não sou teísta evolucionista, tá? Eles não acreditam no casal Adão e Eva como literais, apesar de alguns teístas evolucionistas reconhecerem a necessidade desse primeiro casal, tá? Eles tendem a ver o Gênesis como semi-mítico, que é a ideia de que existe mito em Gênesis, mas também alguma medida de verdade. Pelo menos verdades espirituais sobre Deus, sobre a origem do universo e sobre a origem da vida. Então, eles usam Gênesis como um livro que revela verdades, mas talvez de forma mítica. Eles tendem a aceitar a teologia e a ciência, ocupando cada uma um espaço separado, tipo, cada um do seu quadrado. Ou seja, a ciência lida com a realidade física, a teologia lida com a realidade espiritual. A ciência fala acerca da natureza, a teologia fala sobre Deus. A ciência fala sobre o que está acontecendo nos céus, a teologia fala como ir morar no céu. Esse trocadilho, inclusive, veio de Galileu Galilei, apesar de que o termo evolucionista não ser uma opção viva para ele na época que ele viveu. Então, este é o entendimento típico do evolucionismo teísta. A propósito, Galileu não era um evolucionista teísta, pois ele era um criacionista que não via a evolução como uma opção intelectual válida, assim como eu também não vejo. Mas ele realmente entendia que a teologia e a ciência ocupavam esferas diferentes. Alguns nomes de pensadores que eram teístas evolucionistas. Pasmem, tá? C.S. Lewis, parece que sim. Robert Bowman afirma que sim. Parece ter sido um teísta evolucionista. Ele sempre foi muito cauteloso em endossar uma hipótese evolucionista naturalista, como no evolucionismo não teísta, tá? Ele rejeitava o naturalismo e a evolução não teísta, tá? Agora, parece-me que ele realmente aceitava a hipótese do evolucionismo teísta em alguma medida, tá? Howard Van Til, calvinista, é um exemplo mais recente de teísta evolucionista. Ele foi um cientista, filósofo e teólogo conservador e defendia que essa interpretação era aceitável dentro de uma estrutura eminentemente evangélica, tá? E também você pode se chocar, mas John Stott também se enquadra nessa categoria, tá bom? Eu não sou teísta evolucionista, tá? Eu entendo uma grande medida de literalidade no livro de Gênesis, principalmente nos primeiros capítulos, tá bom? Então, gente, e aí, gostaram?
A aula sobre cosmogonias, na aula, no curso de apologética cristã em MP3, tem quase 2 horas, tá? Lá eu falo sobre as 4 teorias e falo sobre alguns aspectos importantes, tá, que dizem para nós acerca do livro de Gênesis, o que Deus queria de fato tratar ali. Deus queria tratar sobre a idade da Terra, Deus queria dizer que a Terra era antiga, que a Terra era jovem, tá? Lá Deus queria defender o teísmo evolucionista ou o evolucionismo não teísta, tá? Eu falo tudo lá na aula sobre cosmogonias, teoria da criação, que você pode adquirir o curso e ter aí 50 aulas em MP3, tá? Para você escutar quando estiver em trabalho, estiver dirigindo, estiver fazendo um exercício físico, estiver fazendo uma caminhada, estiver lavando uns pratos, tomando um cafezinho no terraço à tarde, tá? Sentado na cadeira de balanço. Você pode ir aprendendo teologia aí, como amadurecer o seu intelecto, como amadurecer as suas emoções, para você pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus e defender a fé cristã, tá? Com maestria, precisão e confiança, tá bom? Deus te abençoe. Repetindo, eu não sou teísta evolucionista, tá? Só queria trazer para vocês o que pensa, em breves palavras, um teísta evolucionista, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.